A partir de agora, a gente recebe uma entrevista ao vivo também o Raimundo Cunha Neto, perito computacional, vai dar mais detalhes para a gente aqui sobre uma situação bastante interessante em relação à escala de trabalho. Isso porque aqui no Brasil existem algumas escalas de trabalho, né, previstas pela CLT, né, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. As mais comuns são a de 6x1, trabalho 6 dias, folga 1 dia. Existe também a de 5x2, trabalho 5 dias e folga 2. E existe também a menos comum, que é a escala 4x3, que atrai interesse por proporcionar um maior equilíbrio entre o trabalho e o lazer. Em alguns países, esse tipo de escala é bem mais comum do que no Brasil. Aqui a gente conversa agora com o Raimundo Cunha, que é empreendedor também, e na empresa onde ele é proprietário, existe essa escala 4x3. Boa tarde, Raimundo, seja bem-vindo. Boa tarde, Felipe, boa tarde a todos que nos ouvem e nos assistem, tá? Eu que agradeço aqui pela oportunidade de falar desse tema que é tão importante nos dias de hoje. Olha, Raimundo, como eu adiantei aqui, já dei algum pouco de spoiler em relação a isso, você já trabalha numa empresa, já tem uma empresa em que existe esse tipo de escala, né, 4x3, é uma escala ainda não é muito comum ainda no Brasil, mas por que, primeiramente, na minha pergunta, por que vocês decidiram adotar esse tipo de sistema, né, e quais são os benefícios que vocês perceberam através dele? Bem, Felipe, o que é que acontece, assim, quando nós iniciamos a ideia, assim, a gente primeiro foi plantando essa semente no colaborador, né? Então, assim, há 3 anos atrás, nós tivemos que fazer, a gente já vinha no processo de escala 5x2, né? Então, há 3 anos atrás, a gente teve que fazer um mutirão e tivemos que trabalhar dia de sábado, tá? Um dia de sábado específico, e eu percebi que o rendimento na segunda foi muito ruim, certo? Então, assim, só foi naquele momento lá. Depois eu comecei a perceber que, ao conseguir reduzir para essa escala de 4x3, eu fazia o seguinte, a gente começou a perceber que o rendimento foi aumentando, mas para isso a gente teve que passar um pouquinho ali por uma adaptação de home office. Depois a gente teve que fazer uma adaptação em relação à questão do processo de que, assim, se tiver que fazer alguma entrega nesse dia lá, esse dia que você vai estar em casa, que você vai estar resolvendo suas coisas, tá? A gente consegue organizar um cronograma para que seja entregue naqueles 4 dias. E aí, aquele terceiro dia, a gente percebeu que o rendimento aumentou. E aí, por mais que você analise, o que é que a gente conseguiu ganhar, né? Então, assim, a gente, quando trabalhava 5x2, tinha alguns projetos, que a gente trabalha com projetos, entrega de projetos, alguns projetos a gente entregava praticamente no último dia de entrega de projeto, né? A partir do momento que a gente melhorou essa escala, a gente percebeu que os projetos começaram a andar mais rápido. Então, tudo é uma questão de alinhamento de processo. Você tem um funcionário que trabalha 4 dias, que está mais motivado, certo? Que consegue naquele dia lá, que é dia de semana, que ele vai ter aquela folga, consegue resolver seus problemas que ele não conseguiria resolver aos sábados. E aí você tem pessoas que já não faltam mais, certo? Pessoas que conseguem se planejar para resolver naquele dia, você tem uma motivação maior e um rendimento maior e melhores resultados. Muito legal. Inclusive, a gente aqui no Brasil ficou muito em alta essa discussão sobre a escala de trabalho no finalzinho do ano passado, né? Existia aí uma proposta de reduzir essa jornada semanal de trabalho, inclusive através da proposta da deputada Érica Hilton, do PSOL, né, que invadiu as redes sociais, né, todo mundo ficou sabendo um pouco sobre essa questão. Muitas pessoas se sentiram contempladas com esse assunto, né, que a gente sabe que o brasileiro trabalha muito, né, existe a gente tem alguns feriados aqui, mas de fato o brasileiro é uma mão de obra que descansa muito pouco,
né? Então, é muito bem-vindo esse tipo de discussão e de mostrar exemplos como da empresa aqui, que o Raimundo, né, que é proprietário. Agora, Raimundo, me conta, depois dessa tomada de decisão, né, quando um funcionário, não sei se isso já chegou a acontecer, né, uma pessoa nova, ser integrada à equipe desde a adoção desse sistema aí na tua empresa. Eu queria saber se quando outras pessoas ficam sabendo, ou então se já chegou um novo integrante nessa equipe, como tem sido a reação das pessoas, né? Porque quando eu estava conversando, assim, sabendo um pouco sobre esse assunto, me provocou um pouco assim de curiosidade, sabe? Será se funciona mesmo, né? Eu queria saber, a reação tem sido essa de curiosidade? Como é que tem sido isso? Bem, Felipe, assim, é bem isso que você sentiu, tá? Existe, assim, uma questão de curiosidade, tem pessoas que têm um certo receio, e aí, assim, é bem curioso, porque, assim, quando a gente fez esse projeto, esse processo de passar isso, a gente fez com dois tipos de colaborador. Aquele colaborador que tá começando e aquele colaborador que já está no final de carreira, né? Nós temos esses dois tipos de pessoas, além dos intermediários. Mas, assim, isso causa uma curiosidade nas pessoas, tá? Como é que se chama assim? Você vê um sentimento de tentar entender por quê, tá? E aí você começa a observar que, assim, você começa a observar que existe uma leveza, tá? Uma leveza nas pessoas, uma leveza no trabalho, tá? E isso, para mim, é o que é mais importante. É claro que algumas empresas, dependendo da conjuntura, do formato de trabalho, é bem mais difícil essa escala 4x3, tá? Mas, assim, você observa, na maioria das empresas, você consegue ter esse tipo de atividade, certo? Mas, assim, sempre as pessoas têm essa curiosidade, tá? Inclusive, assim, a gente está estudando até ter uma escala um pouco maior de férias, né? Por quê? Porque, às vezes, você tira 30 dias ali para resolver problemas pessoais, certo? Só que hoje a gente sabe que a depressão, a ansiedade, são fatores que são agravantes no processo de trabalho. Então, a partir do momento que você reduz essa escala, já é um grande avanço, tá? Já é um grande avanço para um empresário. É claro que, assim, nessa escala de 4x3, a gente sempre diz, olha, se for preciso, tiver alguma coisa atrasada, mas que o prazo for naquele dia, a gente só quer que entregue, não precisa pisar na empresa, você pode mandar lá da sua casa, tal, certo? A gente apenas tenta alinhar isso. É claro que muitas vezes nem precisam eles fazer esse processo, e a gente também não fica lá perguntando se ele está trabalhando, não, é uma folga para ele, certo? Onde a gente quer visualizar a qualidade de vida e uma melhoria do trabalho. E isso tem sido fantástico, assim. A gente tem bons números, tá? A gente conseguiu até reduzir os projetos, a gente conseguiu agilizar mais rápido, ou seja, pelo nível de satisfação e de produtividade do colaborador. Você falou uma coisa muito interessante aí sobre analisar a conjuntura da empresa, né? Como eu falei aqui também no início, existem algumas escalas que são bastante comuns aqui no país, que são a escala 6x1, 5x2, a 4x3, na qual a empresa do Raimundo se coloca, mas também tem as escalas, né, por horas, né, que o pessoal que trabalha na área da saúde trabalha nesse sistema, né, que é de 12x36, trabalha 12, folga 36, ou então até mesmo 18x36 ou 24x48. Então é importante analisar, né, isso com cuidado, saber se essa empresa se encaixa dentro dessa demanda, né, consegue cumprir dentro desses fatores, né, de trabalho. Raimundo, quando você estava tomando essa decisão de mudança, né, em algum momento teve uma dúvida, será que isso vai dar certo? Né, ou foi muito bem estudado antes de poder aplicar essa mudança? Bem, como eu lhe falei, né, antes de a gente tomar essa mudança, assim, nós tivemos algumas experiências como aquela. A gente trabalhava na escala de 5x2 e tivemos uma experiência de termos que trabalhar um sábado para cumprir lá um determinado projeto. E aí, assim, naquele momento, como eu percebi um rendimento baixo durante a semana, então eu percebi que aquele rendimento baixo durou segunda e terça.
tá? Então eu já vi, e aí o que foi que aconteceu? Com o passar do tempo, eu já comecei a dizer, olha, eu quero começar a trabalhar nessa escala. E comecei a fazer alguns testes, como que a gente trabalhava, certo? E 2 vezes por mês eu comecei a liberar o pessoal sexta-feira, meio-dia. Depois do meio-dia, então todo mundo liberado. E aí depois eu comecei, assim, eu vi que aquilo ali era um bom rendimento. E aí eu pensei em várias questões. Existem também questões que melhoram até custo, tá? De repente, assim, quando você não trabalha de sexta, você já faz uma economia de energia. Também, isso foi um ganho também, tá? Que claro que, assim, não atrapalhou em nada. Então, mas isso foi muito bem estudado. Eu levei 3 anos para que a gente conseguisse chegar a isso. E aí, o ano passado, a gente começou já a utilizar isso, certo? E esse ano a gente realmente passou a trabalhar dessa forma, né? Então, a gente fez um teste no ano passado e esse ano a gente passou a trabalhar dessa forma. Mas, assim, se não me engano, desde setembro do ano passado, a gente passou a trabalhar dessa forma. E eu vi que é uma das melhores formas, assim, as pessoas têm realmente mostrado como é que se chama, um avanço, têm mostrado produtividade, as pessoas estão adoecendo menos, tá? Então, hoje a gente tem ansiedade de fazer as coisas, tá? De fazer milhares de coisas ao mesmo tempo, certo? Então, isso às vezes atrapalha um pouco. E a gente pode ganhar produtividade, porque a gente tem que lembrar que no passado a gente não tinha tantas ferramentas avançadas que Verdade. melhoravam isso, tá? E aí, se a gente pegar, mas assim, Felipe, uma questão bem curiosa que eu fiz, eu precisava automatizar processos, tá? E aí, o que é que eu fiz? A gente automatizou o processo, mas eu mesmo fui correr atrás da automatização desse processo. Quando eu fiz isso, eu comecei a passar para os meus colaboradores. Então, tem toda uma etapa de você automatizar o processo, ver que tem muita ferramenta legal, tem ferramentas gratuitas, tem ferramentas pagas que o custo que vai ser um custo baixo, que você vai conseguir ganhar em outros aspectos, entendeu? Então eu fui alinhando tudo isso. Após esse processo de alinhamento, aí a gente conseguiu dar esse passo, tá? Mas como eu lhe disse, assim, para as empresas que conseguem, porque é preciso analisar o seu ramo de negócio, certo? A sua empresa, tá? Nem que você possa fazer assim, não vou fechar 100%, a gente fecha 100%. Mas para quem não vai fechar 100%, sei lá, faz um rodízio de sexta, uma sexta uma pessoa fica, na outra sexta outra pessoa fica, ou 2 pessoas ficam, ou 3, dependendo da quantidade de colaboradores, e você vai ver grandes resultados. É claro, é sempre preciso analisar como que funciona a minha empresa, implementar novas ferramentas. Às vezes a gente acha que vai gastar, não, certo? O gasto que eu tive de implementar novas ferramentas, ele é todo pago, tá? Ele é todo pago. Por quê? Com a economia que a gente tem, com a produtividade que a gente tem, com o avanço que nós tivemos. Então, são coisas que para mim super valeu a pena e eu não me arrependo desse processo. Legal, Raimundo. Quero agradecer aqui a presença do Raimundo Cunha Neto, trouxe aqui uma experiência aqui muito legal, um depoimento sobre a escala 4x3, né, que é adotado na empresa da qual ele é proprietário. E eu espero, Raimundo, de verdade, que esse tipo de iniciativa consiga aí ser espalhado para outras empresas, né, que as pessoas analisem, né, essa possibilidade para ver que é um bem não só para essa empresa, né, mas também para o colaborador, e que sai todo mundo ganhando com isso. Muito obrigado pela sua entrevista e a disponibilidade. Tá, Felipe, eu agradeço. E assim, queria até lhe pedir permissão para me deixar meu Instagram, se outros empresários quiserem opinião, tirar dúvidas, certo? Se eu puder, Pode, pode, para que pode, eles possam. pode falar. Tá, é Neto Cunha, THE, tá? Qualquer empresário que tiver dúvida, quiser algum auxílio, tá? Conversar, a gente está à disposição para ajudar, que eu acho que assim vai melhorar muito esse processo das empresas. E mais uma vez, Felipe, muito obrigado pelo convite, estamos à disposição. Eu que agradeço novamente.